Reflexões estoicas. Quando você hesita em lutar para se levantar, lembre-se de que a socialização está de acordo com a sua constituição e com a natureza humana. O sono também é comum para os seres irracionais. Agora, tudo o que está de acordo com a natureza de cada um lhe parece mais apropriado, mais adequado e mais agradável. Marco Aurélio, Meditações. Um conto zen. 2 monges. Na época de Shakyamuni Buda, todos os monges e monjas faziam o voto de castidade e do celibato. Por isso era proibido que tocassem pessoas do sexo oposto, pois estavam 2 monges para atravessar um rio de forte correnteza. Quando encontraram na margem uma jovem que pedia auxílio. Ela estava com graves problemas a resolver do outro lado da margem e não sabia nadar. Temia ser levada pela correnteza forte, pediu aos monges que a ajudassem. O primeiro monge se recusou, dizendo que não poderia tocá-la e atravessou o rio sozinho. O segundo monge se apiedou e deixou que ela se apoiasse em seu braço. Assim chegaram até outra margem. A jovem agradeceu e se foi. Os 2 monges continuaram caminhando lado a lado. O primeiro de cara fechada, nem mesmo olhava para o seu companheiro, até que este finalmente perguntou: "Por que você está tão irritado?" "Por quê? Porque você tocou uma mulher, quebrou os votos monásticos, você segurou a moça." "Sim", disse o outro, "mas eu a larguei em seguida. Você é quem continua a carregar aquela jovem." Quantas coisas, situações, sentimentos, emoções carregamos desnecessariamente. No momento em que houve a necessidade de segurar a jovem para atravessar o rio, o monge se disponibilizou, sem nenhum outro pensamento a não ser o de ajudar um ser humano necessitado. O outro, preso às regras, não foi capaz de ajudar, muito pelo contrário, carregou em si a jovem por horas e horas, junto com a irritação e o mau humor. Os preceitos de Buda foram criados pelo próprio Buda durante a vida comunitária. Revelam o que seria mais adequado para que os praticantes se libertassem das amarras e das paixões mundanas. Entretanto, algumas pessoas se apegam tanto às regras que acabam quebrando as próprias regras, pensando que as estão mantendo. Essa história reflete bem esse caso. O monge deixou a jovem na margem do rio e o outro a carregou por horas. Assim, fazemos com emoções e sensações, algumas benéficas e outras prejudiciais. Remoendo emoções e sentimentos, acabamos nos amargurando e criando sofrimento desnecessário. Como diz o psiquiatra Ovídio Valdemar, de Porto Alegre, a vida nos dá flechadas. Por que enfiar outras flechas sobre as flechadas da vida? Dor, sofrimento, perdas existem. Por que ficar cutucando as feridas mais e mais? Deixemos que cicatrizem e apreciemos a vida, estando presente onde estivermos e fazendo o bem a todos os seres. O Dhammapada, versos gêmeos, sobre a mente. Como um peixe fora d'água ofega e se agita incessantemente, assim se esforça e luta nossa mente para livrar-se da rede de Mara, a tentação. A mente é instável e caprichosa, difícil de ser vigiada. É ligeira, corre sempre para onde lhe apraz. Dominá-la é um grande bem, é uma fonte de grande alegria. A mente é invisível e sutil, difícil de ser vigiada, correndo para onde lhe apraz. Que o sábio a vigie, pois vigiada é uma fonte de felicidade. Pensamentos para aspirantes ao caminho espiritual, de Sri Ranga. Progresso, do ponto de vista do espírito, é de cume a cume, de uma forma de perfeita síntese a outra, de uma totalidade a uma outra totalidade ainda mais bela. E aqui, justamente,
eu acho que é uma coisa importante de ser refletida, né? Porque nós pensamos assim, não existe uma verdade absoluta, ou não podemos entender a verdade, né? Ou a verdade é relativa. Quem já não ouviu isso, né? Sim, a verdade, do ponto de vista da nossa intelectualidade limitada, ela é relativa. Porém, como diz Sirhan ali, não é por isso que nós devemos deixar de tentar alcançar a perfeição, de tentar alcançar o bom, o belo, o justo, o verdadeiro, porque nós temos capacidade, sim, de gerar entendimentos, intuições de coisas muito elevadas. E podemos ir galgando de cume a cume, como disse ali Sirhan, de beleza a beleza, de bondade a bondade, cada vez maior. E alcançar uma verdade, ainda que relativa ao nosso próprio grau de entendimento, cada vez mais elevada. Tao Te Ching, Lao Tse. Para aquele que tem em suas mãos a grande imagem do tal invisível, o mundo todo olha. Os homens recorrem a ele e não recebem nenhum dano, mas encontram descanso e a sensação de facilidade. Música e guloseimas farão o hóspede, que passa, parar por um tempo, mas embora o tal, como sai da boca, parece insípido e não tem sabor, e não pareça valer a pena ser olhado ou ouvido, seu uso é inesgotável. Lao Tse aqui está falando uma analogia como aqueles versos gêmeos de Buda, né? Que o que parece bom para os sentidos parece à primeira vista, mas termina rápido. Já o tal, que parece pouco atrativo para uma mente agitada, quando se possibilita o tempo e a dedicação necessárias para escutar o tal, ele se torna inesgotável. Carlos Castanheda, um trecho do livro Uma Estranha Realidade. A maneira mais eficaz de se viver é como um guerreiro. Um guerreiro pode se preocupar e pensar antes de tomar uma decisão, mas uma vez que a tomou, segue o seu caminho, livre de preocupações ou pensamentos. Haverá 1000 outras decisões ainda à sua espera. Essa é a maneira do guerreiro. Tem uma coisa chamada paralisia da análise, que a gente não consegue tomar uma decisão. Essa não é a maneira do guerreiro, segundo o Castanheda. A maneira do guerreiro é onde todas as preocupações, todas as considerações são vistas, analisadas, pesadas, e uma vez que tenha sido tomada a decisão, ele segue, sem remorsos e sem medo, porque ele sabe que haverão outras 1000 pela frente. E não faz sentido ficar revendo o que já foi decidido. É a confiança, né? A própria confiança no tal, como nós falávamos ali anteriormente. Aos pés do mestre de Krishnamurti, sobre a confiança, deves confiar em teu mestre, deves confiar em ti mesmo. Se já viste o mestre, nele confiarás plenamente, através de muitas vidas e mortes. Se ainda não o viste, mesmo assim, tens de tentar averiguar a sua existência e confiar nele, porque se não o fizeres, nem mesmo ele poderá ajudar-te. A não ser que haja perfeita confiança, não poderá haver perfeita efusão de amor e poder. Esse livro é muito certeiro. Tem que haver a perfeita confiança, principalmente com o mestre. E o que é o mestre, senão a representação da unidade, de que
Somos interconectados, todos os seres, toda a vida. É preciso que haja confiança. Sem a confiança, não flui a verdadeira energia, amor, o que é necessário para a nossa consciência se expandir. Cartas dos Mestres de Sabedoria, excertos das Cartas dos Mestres, do Mestre Kuthumi. Somente aqueles que se mostraram fiéis para consigo próprios e para com a verdade em todas as coisas, será permitido ulterior intercâmbio conosco. Confiança e agora fidelidade. Como são belas as virtudes, né? Cada virtude é como um poder mágico que pode ser conquistado, é uma dádiva que os seres humanos podem conquistar. Basta para isso ter a capacidade de enxergar as próprias sombras, os próprios vícios, e indo substituindo eles um a um por sua virtude contrária, né? Sua virtude respectiva. Voz do silêncio. Vê, ó ditoso peregrino, o portal que tens diante de ti é alto e largo, parece de fácil acesso. A estrada que o atravessa é reta, suave e relvada. É como uma clareira ensolarada no meio da floresta, escura e profunda. Um lugar na terra refletindo o paraíso de Amitabha. Ali, rouxinóis de esperança e aves de radiante plumagem, em bosques verdejantes, cantam a vitória aos destemidos peregrinos. Cantam as 5 virtudes do Bodhisattva, a fonte quíntupla do poder de Bodhi, os 7 degraus do conhecimento. Passa, segue adiante, trouxeste a chave, estás salvo. Para o segundo portal o caminho é viçoso também, mas é íngreme e serpenteia a montanha acima, até o seu cume rochoso. Névoas cinzentas cobrirão o seu píncaro de difícil acesso e pedregoso. Além de tudo, será escuridão. O cântico da esperança soa cada vez mais débil no coração do peregrino, na medida em que avança. A comoção da dúvida o atinge. Os seus passos se tornam menos firmes. Acautela-te com isso, ó candidato. Previne-te contra o medo que, como as asas negras e silenciosas do morcego noturno, se alastra entre o luar da tua alma e a tua grande meta, que surge na distância muito longe ainda. O medo, ó discípulo, mata a vontade e paralisa toda a ação. Se é falho da virtude Shila, o peregrino tropeça. As pedras kármicas lhe ferem os pés ao longo da senda pedregosa. Pisa com segurança, ó candidato. Banha a tua alma na essência de Kshanti, porque te aproximas agora do portal que tem esse nome, o portal da fortaleza e da paciência. Ocultismo prático, de Blavatsky. Uma vez estando enganados e tendo agido segundo os seus erros, a maioria dos homens recusa-se a reconhecer os seus erros, e assim descem, afundando-se cada vez mais baixo na lama. E muito embora seja a intenção que determina primariamente se a prática é de magia branca ou negra, ainda assim os resultados, mesmo da feitiçaria involuntária e inconsciente, não deixarão de produzir mau karma. Muito já se falou para mostrar que feitiçaria é qualquer tipo de influência maléfica aplicada em outras pessoas, fazendo com que sofram ou façam outras pessoas sofrerem. Por consequência, o karma é uma pedra lançada sobre as plácidas águas da vida e tem de produzir círculos cada vez mais amplos que se expandem mais e mais, quase ad infinitum. Tais causas, uma vez produzidas, terão de gerar efeitos, e estes evidenciam-se nas justas leis da retribuição. Muito bem, então, vamos
para a nossa meditação de encerramento. Apenas gostaria de convidá-los antes para participar das aulas da Sociedade Teosófica, que ocorrem todos os dias às 19h30 no canal Sociedade Teosófica no YouTube, e também de acessarem o meu site showdeideias.com, o link está aqui no perfil, na bios, porque ali você vai encontrar, além de diversos vídeos relacionados à espiritualidade, a autoconhecimento, teosofia, você também vai encontrar links como o do canal, do grupo de WhatsApp, onde você pode ser avisado de palestras, aulas e tudo mais, tanto da Sociedade Teosófica como de outras fontes aí de conhecimento, né, de estudo. Tá bom? Vamos para a meditação de encerramento. Vamos colocar os pés bem apoiados no chão, com a sola dos pés sentindo o chão. Respiração lenta e profunda, abdominal. Vamos sentindo a pulsação do batimento cardíaco em alguma parte do corpo. Coluna ereta, sentindo a energia que circula pelo corpo, sentindo o calor que emana do centro do peito e se irradia. Olhos fechados, língua no céu da boca, articulações relaxadas, pacificada a emoção, vazia a mente. Ó vida oculta, que vibras em cada átomo, ó luz oculta, que brilhas em cada criatura, ó amor oculto, que tudo abranges na unidade, possa todo aquele que se sente uno contigo saber que por isso mesmo ele é uno com todos os outros. Vamos irradiar luz, saúde em todas as direções, ao Oriente, ao Ocidente, ao Norte, ao Sul, ao Zênite. Que todos os seres sejam felizes, que todos os seres sejam ditosos a todos os seres. Obrigado por ter acompanhado, espero que tenha sido útil, que seja um bom tema de reflexão ao longo da semana, que possa trazer muitos insights, muito entendimento, autoconhecimento, que possa ajudar nos relacionamentos, com serenidade, com tolerância, com fraternidade, com solidariedade, e que os méritos dessa prática possam beneficiar todos os seres. Até a próxima.